Olá, pessoal. Então, a gente terminou o segundo vídeo com esse gráfico, né, do PIB nominal e o PIB real. Então, por que é importante deflacionar o PIB e obter o PIB real? Porque a gente quer entender, através do PIB, o nível de bem-estar socioeconômico de uma sociedade, né? Se ele está subindo ou se ele está caindo ou está estável. Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem a série em azul que a gente viu, que é a série do PIB nominal, e a série em verde do PIB real. Você pode ver, por exemplo, que nesse período aqui, por exemplo, de 2001 até 2005, o PIB nominal ele só foi crescendo, né, até aqui, mais ou menos 2003, ele começou a decrescer aqui, tá? Mas o que aconteceu com o PIB real, o PIB deflacionado desse período? Você pode ver que o PIB real ele cresceu, mas ele cresceu muito menos, um crescimento muito mais rápido, só até 2002. 2002 para 2003 já caiu, enquanto que o nominal ainda estava crescendo. Então, esse crescimento aqui de 2002 para 2003 foi devido ao crescimento dos preços. Você pode ver que o deflator cresceu ainda mais do que o próprio PIB nominal, porque o PIB nominal ele não cresceu tanto quanto o deflator implícito, porque houve, na verdade, uma queda de produção, que você vê aqui, a queda do PIB real, né? Então, o crescimento dos preços foi mais acelerado do que o crescimento do próprio PIB nominal, tá? Bom, então a gente viu que o PIB é uma medida de bem-estar socioeconômico, e crescimento de país é considerado como evolução do PIB real, tá? Mas é uma medida de qualidade de vida que não é perfeita, né? Então eu vou apresentar para vocês um site que é interessante, tá? Que mostra a comparação do PIB entre diversos países. Index Mundi, você pode copiar esse link, colar. Eu tenho aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui é esse site aqui. Então, olha, o produto interno bruto de diversas economias até 2018. E aqui, então, eu tenho, por exemplo, em termos de PIB, o Brasil estava na 8ª posição, né? 3,250 bilhões, né? Então, ok. Então, aqui a gente tem. O que eu posso fazer? Eu posso pegar outra série. Eu não quero medir o bem-estar através de PIB. Eu quero olhar para expectativa de vida. Vamos ver, expectativa de vida ao nascimento. É uma medida de saúde, né? Então, vamos ver em termos de saúde se o Brasil também está na 8ª posição. Submit, e daí eu vou ter aqui, vamos ver. Bom, em termos de expectativa de vida no nascimento, em termos de longevidade, a gente tem que o Brasil já não está na 8ª posição. Em que posição que ele está? Tá até difícil achar aqui, deixa eu dar o Ctrl Find. Brasil. Deixa eu ver se não tem, será? Eu acho que essa medida não tem para o Brasil aqui, né? Não enchei o Brasil. Bom, vamos tentar outra medida. Taxa de alfabetização, por exemplo. Vamos ver em termos de educação. Deixa eu achar o Brasil. Aqui o Brasil, em termos de taxa de alfabetização, está na posição 90. Então, em termos de PIB, estava na posição 8ª, mas em termos de alfabetização, em termos de níveis educacionais, estava na posição 90 em comparação com os outros países. Então, aqui você vê claramente que PIB não define bem-estar socioeconômico por si só, né? As outras medidas também são importantes, nível de educação, nível de saúde, distribuição de renda, tá? Então é isso, vamos aqui voltar para o slide de aula. Tá ok. Então, vários elementos que contribuem para o bem-estar não estão incluídos no PIB, o valor do lazer, por exemplo, que não tá calculado, né? Não é contábil, é difícil contabilmente você colocar o valor do lazer na conta do PIB. Como é que um país vai calcular o valor do lazer dos seus cidadãos em média? O valor de um meio ambiente adequado,
o valor de todas as atividades que são desenvolvidas fora dos mercados, como o trabalho voluntário, o tempo gasto com os filhos. Então, tem diversas questões que são muito importantes para o desenvolvimento, inclusive sustentável, né? O valor de um meio ambiente adequado, a questão do cuidado com os filhos, tudo isso é muito importante que não está contabilizado no cálculo do PIB, tá? Bom, então surgiu o quê? O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado para entender um pouco, é uma medida mais holística do desenvolvimento socioeconômico de um país, né? Por quê? No cálculo do IDH, ele não entra apenas o PIB per capita, renda mensal per capita, entra também o quê? A expectativa de vida ao nascer, a esperança de vida ao nascer, tá? Uma medida de saúde, de longevidade. Entra também uma medida de educação, que é a taxa de escolaridade e o analfabetismo, tá? Então, é uma medida que ela é um pouco mais, ela tem uma visão mais abrangente do bem-estar socioeconômico de uma sociedade. Bom, como é que a gente calcula o IDH? Você pega o valor observado de um determinado país, menos o valor mínimo, que é o valor do menor país, do país com o nível de IDH mais baixo, e faz uma fração em relação à distância entre o PIB que tem maior IDH em relação ao que tem o menor IDH. Por que você calcula dessa forma? Esse índice ele vai estar entre 0 e 1. Então, um país com IDH mais próximo de 1 é um país com IDH relativamente alto no banco de dados. E um país com índice próximo de 0 é um país que está com IDH próximo do valor mínimo, né? Do menor IDH no banco de dados. Então, o IDH, por si só, é uma medida relativa. Você está comparando o bem-estar socioeconômico de um país em relação ao bem-estar socioeconômico do seu banco de dados, de todos os outros países que estão lá. Tá ok? Bom, tá? Então, aqui maior que 0,8 é considerado elevado, entre 0,8 e 0,5 é médio e abaixo de 0,5 é considerado baixo, tá? E daí você tem alguns cálculos, por exemplo, aqui do IDH por ano, tá? Para o Brasil, 91, 2000, 2010. Então, 91 tá em amarelo, em azul tá 2000 e em verde tá 2010, o ano mais recente que a gente tem aqui. E o IDH dividido por setor. Eu quero só o IDH médio para todas as três categorias, seria o IDH total, que é o IDH que leva em consideração a renda, a escolaridade e a saúde. O IDH educação aqui só leva em consideração a educação. O renda só leva em consideração o PIB e o longevidade só a saúde, só a longevidade, né? Então você vê que em termos de educação houve um crescimento muito maior para o Brasil, né? Ao passo que na renda houve um crescimento mais leve, longevidade também houve um crescimento relativamente grande nesse período. Então, o Brasil ganhou muito em termos de educação e saúde de 91 até 2010, tá ok? Bom, mas o IDH ele não é o mesmo para o país todo, tá? Ele é calculado por região. Então, você tem regiões de muito baixo IDH, que é aqui no norte do país, tá? Então, você vai aqui que tem um IDH bem menor, tá? Em relação aqui região, em relação à região sudeste, que tem uma área em verde muito maior, tá? Então, você vê que a região sudeste é a que tem relativamente um maior IDH em relação às demais, né? Então, o que isso reflete? A desigualdade em termos de desenvolvimento socioeconômico entre as regiões do país, ok? Bom, outra medida que é interessante observar é o índice de Gini, que é outra medida de bem-estar socioeconômico. É uma medida da concentração de renda de uma sociedade. E ele é obtido de que forma? Primeiro você calcula a curva de Lorenz e a partir dessa curva de Lorenz você obtém o índice de Gini. A curva de Lorenz ela é obtida da seguinte forma: você coloca a população no eixo X e a renda que essa população está recebendo no eixo Y, tá? Então, no eixo X é a parcela, uma porcentagem da população e no eixo Y é a porcentagem da renda. Mas você ordena, antes você ordena a população daqueles que têm uma menor renda per capita até aquele que tem uma maior renda, tá?
per capita não, desculpa, que aqui você já está no nível individual, né, da pessoa, então do que tem menor renda até o indivíduo que tem maior renda, você ordena esses indivíduos e você coloca a porcentagem da renda dessa população. Então, os 10% mais pobres, quanto de renda que eles estão tendo? Daí você coloca esse valor no eixo Y. Os 50% mais pobres, quanto que eles estão recebendo em termos de renda? E você vai ter um gráfico como esse aqui, a curva de Lorenz, tá? Então, ela aqui, olha, essa curva em vermelho. Você tem, por exemplo, os 20% aqui dessa sociedade, os 20% mais pobres, recebendo menos do que 10% da renda, tá? E até aqui os 100% da sociedade tem que receber 100% da renda, porque aqui estão todos os indivíduos, 100%, né? Então, você ordena os indivíduos e vê cada percentual da população, quanto de renda que eles estão recebendo. Bom, qual que seria a sociedade mais igualitária possível, né? Em termos de renda per capita, seria a sociedade em que todos os indivíduos receberiam a mesma parcela da renda, né? A mesma porção da renda. Então, se 20% da população recebesse exatamente 20% da renda, você estaria aqui nessa diagonal, que é uma linha que tem um ângulo de 45 graus em relação à abscissa x aqui, tá ok? Então, você, nessa diagonal, todos os pontos dessa diagonal são tais que o valor do eixo x é exatamente equivalente ao valor do eixo y. Então, 20 com 20 eu estaria num ponto exatamente aqui nessa reta e a sociedade seria totalmente igualitária se toda a curva de Lorenz fosse equivalente a essa diagonal. Por quê? Porque daí 60% da população estaria recebendo exatamente 60% da renda, 80%, 80%, 100%, 100%. Então, seria uma divisão totalmente igualitária da renda. Bom, o que é o índice de Gini? Está escrito aqui no enunciado. É um valor entre 0 e 1, e ele é calculado como a área D debaixo da diagonal AC. Então, você tem essa diagonal da igualdade plena, você tem essa área D entre essa diagonal de igualdade plena e a curva de Lorenz. É a área que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Essa área D. E o índice é essa área D sobre aqui você tem uma barra, a área total do triângulo ABC. Tá ok? Então, quanto maior essa área aqui, maior a desigualdade. Quanto mais próximo de 1 o índice, pior é o nível de desigualdade, tá ok? Você vê que quando a curva de Lorenz é exatamente a diagonal, não existe a área debaixo da diagonal, ela é zero, porque a diagonal coincide, quando essa linha curva de Lorenz vai se aproximando da diagonal, a área vai se aproximando de zero e a igualdade vai sendo cada vez maior na sociedade, né? Então, é esse o cálculo. Quanto mais próximo de 1, pior o nível de desigualdade, maior o nível de desigualdade. E aquele site do Index Mundi, você tem lá um mapa da desigualdade. Tem o índice de Gini, né, calculado para os diversos países. Então, se você voltar lá, se eu colocar aqui, vou mostrar para vocês, né, o ranking dos países. Olha só. Né? Os países com menor vão ser os países com maior igualdade, né? Então, você chega aqui na Ucrânia, maior desigualdade do que nos demais, é o país de maior igualdade. Ucrânia, Eslovênia, Finlândia, todos esses países aqui, Noruega, com um grande nível de igualdade socioeconômica. E o Brasil aqui na 8ª posição, mas na 8ª dos piores, tá? Não é a 8ª dos melhores. Porque é um dos maiores índices dentro de todos os países. Bom, então voltando aqui para a aula. Tá um pouquinho lento aqui, vamos esperar abrir. Bom, então, no Butão foi criado outro índice. Bom, esses daqui não estão refletindo o que a gente considera como bem-estar socioeconômico, né? Eles criaram o Indicador Nacional de Felicidade, tá? Que eles dizem que uma sociedade feliz, o nível de felicidade é medido por outros indicadores, tá? E ele que guia a política do governo, tá? O governo do Butão
a partir da década de 70, seguia pelo Gross National Happiness. Ele acredita que ele tem que aumentar o nível de felicidade para a sociedade, medido através desse índice, tá? E como que é calculado esse índice de felicidade, né? Então, em termos de categorias, fortemente satisfeito, pouco satisfeito ou insatisfeito. Em termos de quantos indicadores, aqui a gente tem 9 indicadores: psychological well-being, bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, educação, diversidade cultural, boa governança, vitalidade da comunidade, diversidade ecológica e padrão de vida, né? Que seria o mais próximo do PIB, seria o último aqui, padrão de vida. E daí ele mede, em termos dos cidadãos, qual que é, se está fortemente satisfeito, pouco satisfeito, insatisfeito, com relação a cada um desses domínios aqui. Tá? E aqui tá uma definição mais precisa do que entra, por exemplo, em psychological well-being, em health, time use, tá? Todos esses indicadores. Bom, então aqui vamos fazer um resumo da aula. Então a gente viu que a economia é o estudo de como administrar recursos escassos diante de fins alternativos, isso vocês viram em micro, e é ainda verdade aqui em termos agregados para a macroeconomia. A macroeconomia, diferente da micro, ela estuda a economia como um todo, a economia agregada, né? E é importante o quê? Analisar o nível de bem-estar socioeconômico de uma sociedade. A gente viu como é que se calcula o PIB, por que a importância de se deflacionar o PIB, calcular o PIB real para definir o bem-estar socioeconômico de uma sociedade em determinado período. Tá? A gente viu o que entra na contabilização do PIB, o consumo das famílias, investimento, gasto do governo, exportações líquidas. É um bom indicador de bem-estar, mas ele não é perfeito, ele não mede saúde, ele não mede a educação que estão no IDH, ele não mede desigualdade que está no Gini, ele não mede felicidade que está no indicador desenvolvido pelo governo do Butão, né? Desenvolvido não, na verdade ele é utilizado pelo governo do Butão. Então, o que esse curso vai, como é que a gente vai prosseguir esse curso? A gente vai tratar de entender os determinantes de longo prazo e curto prazo, principalmente do PIB, tá? Que é a principal medida de comparação entre países, que é utilizada pela maioria dos economistas e mundialmente para se comparar o nível de bem-estar socioeconômico. É uma medida resumida, não é perfeita, mas ela ainda é um bom resumo, né, de tamanho da economia, né? Não é uma medida de igualdade, mas é uma medida boa para se calcular o crescimento socioeconômico agregado, né? E de comparação de desempenho de uma economia em relação a outra em termos de crescimento de produção, né? Tá ok? Então é isso. Muito obrigada, pessoal.